Olá, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, sou liturgista, atualmente eu sou aluna de filosofia e de psicologia e eu sou repetitiva, mas eu sempre digo que fico muito feliz quando sou convidada para fazer, por exemplo, uma leitura orante da Bíblia, Lex Divina, com vocês aqui da Paróquia Santa Luzia, ou quando eu estou com vocês presencialmente, porque eu tenho um carinho muito grande por essa paróquia, né? Então, eu tenho, assim, para mim é muito especial, eu tenho esse sentimento muito bom por vocês. Então, me alegra muito o fato de me convidarem, lembrarem de mim, eu sempre fico muito contente. Então, eu quero agradecer mais uma vez, começando assim, a agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, nós vamos, encerrando o mês, fazer a leitura de Mateus 8, de 28 a 34. É um texto pequeno, porém é um texto com muito conteúdo, né? É um texto muito denso, é um texto complexo e são um daqueles textos que a gente poderia passar um final de semana refletindo sobre ele, né? Mas a gente tem um tempo reduzido. A primeira coisa que nós vamos fazer, que nós fazemos quando começamos a leitura orante da Bíblia, ou a Lex Divina, é a invocação do Espírito Santo. Porque Jesus disse que nós não poderíamos falar Senhor, Senhor, se não fosse pelo Espírito. Então nós invocamos o Espírito Santo para que eu possa transmitir para vocês de uma forma que vocês compreendam, de uma forma que seja útil para a vida de vocês e que vocês, por outro lado, possam acolher o que eu tenho a dizer, acolher a palavra que vamos proclamar e que ela volte para Deus tendo dado os frutos que ela tem que dar. E que o coração e a vida de vocês seja esse espaço fértil, essa terra fértil, onde essa palavra vai frutificar. A primeira pessoa a ser evangelizada com a palavra de Deus é aquela pessoa que proclama, é aquela pessoa que lê. No caso, eu estou fazendo conduzindo essa leitura orante, então eu sou a primeira pessoa a ser evangelizada por ela. E cada uma de vocês é convidado também a abrir o coração e deixar que essa palavra penetre, e mais do que decorar, porque decorar o aparelho faz, o papel, né, tá escrito ali. Então, mais do que isso, é colocar a palavra na vida, colocar no dia a dia, fazer dessa palavra a sua verdade. Então, esse é o grande desafio que nós temos como católicas, como católicos, colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Porque o mundo nos ensina muita coisa, né? E coisas que às vezes são contrárias ao evangelho que Jesus pregou, da não violência, da paz, do amor, da compreensão, né? Às vezes o mundo nos apresenta certos antivalores como se fossem valores, e a gente, às vezes, ingenuamente vai bebendo disso. Então, é importante que a gente medite muito a palavra do Senhor para a gente conhecer, principalmente o Novo Testamento, né? Para a gente conhecer cada vez mais qual é o projeto de Deus para essa sociedade que a gente tem, né? Será que é uma sociedade de morte, uma sociedade de falência, de destruição, de doença, de falta de vacina? É essa sociedade que Deus sonhou para a gente? Então a gente vai fazer essa reflexão, essa meditação que na verdade é uma oração da palavra de Deus, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Como eu já falei, o texto é Mateus 8, 28 a 34. E a gente vai invocar o Espírito Santo para que ele possa conduzir todo o trabalho que vamos realizar aqui. Então eu peço que vocês façam junto comigo a oração de invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vocês sabem que eu também começo sempre fazendo um momento de
respiração consciente. A gente respira o tempo todo, né? Respirar significa viver. Estar respirando significa estar vivo. Principalmente nesse tempo de pandemia em que a gente já perdeu mais de 500 mil pessoas para a Covid, a gente já passou dos 510 mil, né? Então, respirar, quem consegue respirar, quem respira, né? Tem que dar muitas graças a Deus porque está vivo, porque está aqui, porque tem uma missão ainda para cumprir, né? Então, muitas missões foram interrompidas, muita gente não está mais aqui. Por exemplo, eu perdi meu irmão agora, nesse mês de junho, para a Covid, meu irmão mais velho. Então, eu entendo a dor de cada família que está sentindo a perda do seu membro, a perda do seu ente querido, enfim. E não é isso que Deus gostaria, né? Deus gostaria de ter cada um dos seus filhos bem, saudáveis, felizes, né? Mas vamos fazer agora esse momento de respiração consciente, que eu sempre peço que vocês façam. E eu sempre indico que vocês façam, por exemplo, 10 minutos por dia, porque ajuda a ter foco, porque ajuda a que a gente se concentre mais, que até a gente produza mais do que a gente tá fazendo, né? Essa respiração consciente é o primeiro passo, o primeiro momento da meditação, né? Que só tem a nos ajudar, só tem a acrescentar na nossa vida. Então, é uma coisa muito simples, que a gente faz muito rapidamente aqui, mas que pode, sendo praticada todos os dias, nos ajudar muito, até acalmar, a ficar mais tranquilo, né? Então, a primeira coisa é colocar a postura, né, as costas eretas, a postura ereta, né? Para que a gente possa respirar melhor. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar o resíduo que está dentro de nós para fora. E cada uma, no seu ritmo, no seu momento, vai fazer 5 respirações conscientes. Inspirar, enchendo os pulmões de ar, e em seguida expirar com a boca entreaberta, sentindo o ar que entra pela narina e que sai pela boca. Vamos começar juntos, cada um, depois vai fazendo no seu ritmo. Podem continuar até fazerem as 5 respirações conscientes no ritmo de vocês. Enquanto isso, eu vou me preparando para proclamar a palavra de hoje. Encerrando o mês de junho, nós temos o Evangelho de Mateus 8, versículos de 28 a 34. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele dois homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, ao longe, uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: podem ir.
Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Antes da gente começar a proclamar, e depois que a gente proclama, a leitura mesmo não sendo numa celebração, sendo nesse momento de leitura orante o Lex Divina, a gente faz um momentinho de silêncio, né? Porque a palavra de Deus não é qualquer texto, não é qualquer leitura, não é qualquer notícia, né? É a palavra de Deus, e assim nós cremos. Nós, como católicos, cristãos católicos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós fazemos esse momento como um ato de veneração à palavra. Vocês sabem que eu gosto muito de começar a leitura orante tentando, assim, dizer qual é o estilo literário do texto que nós lemos. Porque vocês sabem que na Bíblia existem vários estilos literários, porque ela foi escrita por muita gente durante muito tempo, muita coisa se perdeu, né? Muita coisa não foi considerada canônica para estar na Bíblia. Mas o que nós temos é uma riqueza muito grande, porque é um livro muito antigo, né? E com ele a gente consegue conhecer a sociedade da época. O que nós temos hoje, o que nós proclamamos hoje, e vocês podem depois, se estiverem fazendo sozinhos, né? Eu sempre peço para ficar num lugar mais silencioso, num lugar onde você possa ficar a sós com a palavra de Deus. Se você está fazendo em família, que bom também. Vocês podem depois ver esse vídeo e fazer com mais tranquilidade. O estilo literário desse texto que acabamos de ouvir é uma narrativa. E o Evangelho de Mateus vem com, assim, no seu início com várias narrativas, né? Sempre Jesus encontrando a multidão. E a multidão dessa vez era tão grande que ele teve que fazer a travessia para o outro lado, porque tinha muita gente ao redor dele, né? E muita gente certamente queria conversar, muita gente queria alguma coisa, como ser curada de alguma doença, alguma orientação, enfim. A gente imagina um mestre como Jesus foi, né? Até hoje, mas como ele foi quando estava encarnado na Terra. Vocês imaginem quanta gente queria tanta coisa o tempo todo, né? Então ele teve que se afastar. Às vezes ele fazia isso, ele se afastava, ele saía do meio da multidão, ia ficar em silêncio, ia ficar em oração, ia meditar, né? E ficar junto do Pai. E ele fez essa travessia para o outro lado da margem. E eu acho interessante que nesse texto muita gente se preocupa com o simbolismo dos porcos. Por que porcos? Por que os demônios foram para os porcos? E por que os porcos, né, os demônios pediram para ir para os porcos? Por que os porcos foram despenhadeiro abaixo e a manada toda morreu? É mais ou menos a mesma coisa da gente ler a expulsão de Adão e Eva no paraíso e se preocupar com a fruta que eles comeram, né? Quando o mais importante é a gente perceber a situação da humanidade representada por Adão e Eva, né? Esse processo que a sociedade viveu de uma certa ruptura, né? De um certo distanciamento com o divino. Então, tudo que aparece, cada frase, cada símbolo, cada objeto é simbólico,
tem seu significado, mas aqui nós queremos uma coisa específica, que é esse texto, né, e que vocês compreendam, tirem dele o essencial. Existem aqui dois contrastes nesse texto, né? O primeiro é o contraste da majestade divina de Jesus, a qual até os demônios se submetem, né? A ausência do mal já é sinal da chegada do reino de Deus. E nós vivemos numa dinâmica do já e do ainda não do reino. Por quê? Porque o reino de Deus já está presente entre nós, né? Jesus se encarnou, Jesus viveu sua vida pública, Jesus sofreu a sua paixão, mas ele ressuscitou e está vivo, e esta é a nossa fé. Então, a gente vive, quer dizer, ele já está no meio de nós. Porém, a gente vê ainda hoje muita situação de injustiça, muita situação em pleno século XXI, de fome no mundo, de desemprego, principalmente nessa situação de pandemia e de crise humanitária mundial, né, que nós estamos vivenciando desde março do ano passado. Nós estamos agora no final de junho. Então a gente está vivendo há muito tempo um período difícil, um período que eu não preciso descrever porque cada um sabe, além das perdas humanas, né? Nós já passamos dos 510 mil mortos por Covid, fora aqueles que não foram contados. Então, eu não preciso repetir para vocês como é que está a situação do Brasil e do mundo nesse momento, né? Em alguns países já começam a abrir mais, o uso da máscara já não é necessário, mas aqui no Brasil o número de mortos ainda é muito grande, o número de infectados mais ainda, e a gente tem que continuar com todas as medidas, todo o protocolo de segurança em relação à pandemia, né? Então, esse é um sinal do ainda não do reino. As pessoas ainda estão morrendo, estão sofrendo, estão doentes, estão com fome, estão desempregadas, estão na rua. Esse é um sinal de que o reino de Deus ainda não está plenamente entre nós. E que falta a nós fazer mais, fazer alguma coisa além, para que esse reino possa estar plenamente no meio de nós. Porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos qual é o desejo de Deus, nós sabemos o que Jesus pregou para nós e deu a própria vida para demonstrar que ele não apenas falava, mas ele provava com a vida o que ele tinha nos deixado. Então, nós como cristãos e cristãs precisamos fazer mais, precisamos estender mais a mão ao nosso irmão, à nossa irmã, precisamos arregaçar mais as mangas e precisamos fazer mais pelo mundo, né? Começando por cada um, né? Começando pelos cuidados que cada um tem que ter, de tomar vacina, de não aglomerar, de usar máscara, tudo aquilo que a gente já sabe, mas que nunca é demais a gente falar. E isso é um sinal de que o reino não está totalmente presente no meio de nós. E o outro contraste, o primeiro contraste que eu falei para vocês, era o contraste da majestade divina de Jesus, que até os demônios, a qual até os demônios se submetem. E o segundo contraste é essa estreiteza e essa mesquinhez que o coração humano é capaz de fazer, né? O ser humano foi capaz de rejeitar o portador do reino de Deus em pessoa, ou seja, o próprio Jesus. E o coração humano foi capaz de rejeitar nesse momento, nesse texto, né? A gente vai vendo, a gente leu a história, a gente viu o que esse texto trouxe. O ser humano foi capaz de dizer não a Jesus Cristo, né? E aí? A cidade inteira se reuniu e pediu que Jesus se afastasse. O que nos parece é que não tinha nenhum justo nessa cidade, que todo mundo vivia de uma forma, eu não gosto de dizer de uma forma pecaminosa, mas
as pessoas aqui viviam o ainda não do reino, vamos dizer assim, o tempo todo. Porque a cidade se reuniu. Não foram alguns que procuraram apedrejá-lo, prendê-lo. Não, foi uma cidade que resolveu que Jesus não devia entrar ali, que Jesus devia se afastar. Os que cuidavam dos porcos, por que fugiram? Por que ficaram tão assustados assim? Será que eles estavam com medo de perder os bens materiais? E aí, quando eles foram contar para a cidade que os porcos, uma enorme manada, como diz o texto bíblico, tinha morrido, né, tinha se jogado de despenhadeira abaixo e tinha morrido e tinha acabado, certamente os outros que eram donos de terras, de animais, ficaram preocupados. Por quê? Porque eles colocavam a confiança nos bens materiais, no poder que o mundo pode oferecer. Então, eles se preocuparam, evidentemente, porque se chega alguém assim, que já os porcos, aquela grande, enorme manada, já se jogou lá, de despenhadeiro abaixo, morreu. O que será que ele pode fazer com os meus animais, com a minha casa, enfim, né? Com as minhas terras? Então, eles talvez tenham se preocupado com isso. Chega alguém que, de repente, me tira do que eu tenho, do que eu ganhei, ou do que eu construí, do que eu roubei, enfim, do que eu tenho, financeiramente falando, né? E nesse negar Jesus Cristo, eles perderam o reino de Deus, que foi oferecido a eles, porque o reino de Deus é oferecido a todos, a todas e a cada uma de nós. Na época de Jesus, eu achei muito interessante encontrar essa reflexão no site da Canção Nova. As enfermidades internas, no caso as enfermidades de cunho psicológico e psiquiátrico, eram tidos como possessão demoníaca. Então você imagina uma pessoa daquela época em que não se tinha contato com a psicologia, né? A psicologia ainda não existia como ciência, a psiquiatria ali naquela região também era mais escassa e complicada. Os médicos eles tinham um jeito muito diferente de atuar como o de hoje. Vocês imaginam pessoas que de repente iam morar no cemitério, iam morar dos túmulos, apresentavam uma atitude agressiva, só podiam estar com o demônio no corpo, né? Então, eu achei bem interessante encontrar essa afirmação, porque é mais fácil quando a gente fala que é o demônio, porque quando é o demônio, tira a nossa responsabilidade, né? Então foi o demônio que falou no meu ouvido para eu matar minha mulher, eu fui lá e matei. A gente já ouviu muitos casos assim. É mais fácil dizer que foi o demônio que sussurrou no ouvido e assim ele matou a mulher, ele matou o filho, enfim. A gente conhece muitas histórias, é só ligar a televisão todos os dias, né? O símbolo evidente da chegada do reino de Deus é a vitória sobre essas forças do mal que causavam tanta dificuldade com essas pessoas, né? E essas pessoas, por serem doentes e por terem um comportamento diferente, elas estavam proibidas de entrarem no templo, né? Elas não podiam entrar. Você imagina uma pessoa gritando o tempo todo, uma pessoa enfurecida que entra na missa. Não tem condição de ficar. Vocês sabem disso, né? Então, essas pessoas tinham essa dificuldade. E aí, até nos dias de hoje, como eu falei, como eu já disse, criminosos dizem que ouviram vozes, né? E isso é mais fácil do que confessar que usou o livre-arbítrio para cometer determinado crime, né? Os endemoniados naquela época, e vocês viram assim, podiam ser pessoas com algum distúrbio psiquiátrico, psicológico, né, que eram considerados os endemoniados naquele tempo. Viviam fora da realidade, né? Como hoje, alguns doentes também psiquiátricos e usuários de droga, né, vivem fora da realidade, são agressivos, são violentos
E pior aqueles que são materialistas, são impacientes, são arrogantes, né? São verdadeiras feras. A gente sabe de situações dificílimas que acontecem, né? Então, os homens na narrativa, eles são curados e eles são devolvidos à comunidade. Olha que interessante. A salvação, ela tem sua dimensão individual, mas ela também tem a sua dimensão comunitária. Ela é oferecida a todos, né? Não é oferecida ao pequeno grupo que vai à missa todos os domingos. Graças a Deus, ela é oferecida a todos e principalmente aqueles e aquelas que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam o seu outro Cristo. Aí vocês lembram lá do bom samaritano, né? A recusa da cidade em receber Jesus foi a recusa total ao reino de Deus. Eles negaram a própria salvação, né? Será que nós, no meio dessa pandemia, também não gritamos com Deus o que Ele quer de nós? Se não gritamos, pelo menos pensamos, cada um de nós pensou pelo menos uma vez durante esse tempo de pandemia, né? Por que a gente está vivendo isso? Por que isso aconteceu? Por que a gente está vivendo uma situação tão difícil e complicada, né? Isso porque nós não passamos por guerras mundiais, né? Alguns com mais idade passaram, mas, né, a Segunda Guerra Mundial, mas nós não passamos por guerras, né? Então, a gente conhece hoje uma situação muito difícil para a nossa geração, que é essa pandemia, que nós nunca tínhamos vivido, e nós nunca tínhamos vivido uma situação semelhante. Então, será que a gente também grita, pergunta a Deus? Aí eu já estou voltando, né? Eu já fui lá um pouquinho, fiz um pouquinho de reflexão lá do lado teológico disso, né? Da negação do reino, e eu já estou voltando para a nossa realidade, munida dessa reflexão que a gente fez. Aí eu estou perguntando para vocês, será que nós gritamos para Deus lá no fundo do nosso coração, principalmente quando a gente perde uma pessoa querida? Eu, por exemplo, perdi o meu irmão no último dia 16 de junho, o meu irmão mais velho, para a Covid. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que tudo isso? Por que assim? Por quê? Né? E ainda tem gente que não quer tomar vacina, que acredita em fake news, que acreditam em mentiras espalhadas, né? Que não usa máscara, que quer aglomerar, que acha que o vírus não vai pegar. Tem gente que ainda pensa isso, né? Por mais que a Organização Mundial de Saúde, por mais que as autoridades sérias peçam para que as pessoas cumpram os protocolos de saúde, tem muita gente que não quer. Você conhece pessoas que dizem, eu não vou me vacinar, eu não vou usar máscara, eu vou aglomerar. Eu conheço, e vocês também conhecem. Mas quando ela está falando isso, ela não está prejudicando a si apenas, ela está prejudicando a si e ao próximo, porque vocês se lembram, né, que a CNBB nos convida, é tempo de cuidar de nós, é tempo de cuidar do outro. Então, nesse momento que eu estou cuidando de mim, que eu estou usando minha máscara, que eu estou dando distanciamento, que eu estou tomando a vacina, eu estou fazendo isso por mim, mas eu também estou fazendo isso pela humanidade, porque quanto mais cedo a gente se imunizar, quanto mais cedo a gente conseguir diminuir o número de pessoas contaminadas e mortas, mais cedo a gente vai voltar para uma vida mais ou menos normal, né? Eu não gosto muito desse termo, o novo normal, mas enfim, a gente vai voltar para a gente vai começar a viver um mundo em que a gente consiga um pouco mais de liberdade, consiga um pouco mais de, de paz para sair, voltar de casa, para sair e voltar para casa, para andar, principalmente nos transportes públicos lotados, enfim. Ou será que nós entramos em desespero, né? Ou será que nós ficamos assim, achando que tudo acabou e que não tem mais jeito, né? A gente precisa lembrar, no nosso desespero, que Jesus veio nos ganhar. E veio nos ganhar nos oferecendo a vida eterna. E nós temos essa vida. E nós precisamos acolher e aceitar essa vida.
para que essa vida seja eterna em nós. Nós precisamos fazer a parte que nos cabe para que o reino de Deus seja presente no meio de nós. Nós podemos fazer, né? Nós temos a possibilidade de fazer. Nós podemos dar um prato de comida para o nosso irmão que está com fome. Nós podemos ajudar de alguma forma. Existem 1 milhão de formas de ajudar. E a gente pode fazer alguma. A gente sabe disso. Eu gostaria de concluir essa nossa reflexão, já está no momento de concluir, com uma pequena oração aqui, que eu queria que vocês fechassem os olhos, que vocês pensassem nessas, acho que são 512 mil pessoas mortas até hoje, fora aquelas que não foram contadas, moradores de rua, enfim, aquelas que não entraram na lista como mortos pela Covid-19. Então eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e você pense nessas pessoas que estão hoje sofrendo, que você pense nas pessoas que estão precisando de alento, de socorro, que estão precisando de comida, de trabalho, de casa, estão precisando de dignidade. E a gente vai fazer, eu vou rezar e vocês vão acompanhar com o coração essa oração. Ó Deus, coloca-nos bem junto do teu Filho Jesus, para que as forças do mal, do poder dos desmandos e omissão dos governantes não prevaleçam contra nós, nem nos mantenham prisioneiros do seu poder opressor, pois, lembrando de Deuteronômio, escolhemos a vida para que vivamos nós, nossa família e todo o povo dessa terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.